Lembrando que o Flamengo estreou no campeonato justamente contra o Palmeiras no Maracanã, gol do Pedro. Felipe Rodieri, Letícia, vamos falar um pouco desse jogo? O Flamengo pode ter muitos desfalques, né? Possivelmente alguns jogadores que estavam servindo as suas seleções, o Isla da seleção chilena, o Jorge André Arrascaeta da seleção uruguaia e o Everton Ribeiro e o Gabigol da seleção brasileira, possivelmente serão preservados, acho que todos, eu acho difícil, mas algum jogador, um ou outro deve ser preservado, possivelmente o Isla e o Everton Ribeiro, né? Até pela idade. O Arrascaeta também tem tido várias batidas, mas a gente sabe que o Arrascaeta ele rende mais quando tem ritmo de jogo. Quando ele saiu do Flamengo para servir a seleção do Uruguai, ele estava mal, porque ele tinha vindo de lesão e tudo. E agora ele tem sido muito aproveitado lá na seleção uruguaia, tá? Mudou um pouco a figura lá. Exatamente. E eu ia falar isso agora, Felipe. Eu dar minha opinião rápido, passar deixar para vocês falarem à vontade. Ele nunca teve um momento tão bom na seleção como está tendo agora. E o pessoal lá, inclusive, está falando que esse Arrascaeta é o Arrascaeta que é convocado, que é o que atua pelo Flamengo, que é o que se destaca, que resolve partidas. E o Arrascaeta, se não me engano, fez 3 gols em 2 jogos, algo desse sentido. Mas, além desses 4 jogadores, o Flamengo já tem confirmada, praticamente descartada, o Diego Ribas, que sentiu um desconforto muscular, o Felipe Luiz, que já está vetado, né? E também o Rodrigo Caio. Outros jogadores que podem desfalcar também é o Léo Pereira e o William Arão. Então, assim, são muitos jogadores que o Flamengo não vão ter à disposição, teoricamente, a gente vai esperar o confronto de domingo. Mas assusta, por mais que o Palmeiras seja uma equipe que também está lá na semifinal da Libertadores, está bem posicionado no Brasileiro, joga em seus domínios, é uma equipe que, teoricamente, nos últimos anos tem confrontado com o Flamengo, embora o Flamengo tenha ampla vantagem, mas é aquela equipe que também tem conseguido resultados importantes, bons é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão da Copa do Brasil, não pode ser mais bicampeão da Copa do Brasil porque está eliminado. Mas é um jogo que tem desespero, o Flamengo pode estar estreando o Kennedy, possivelmente vai estrear o Kennedy, o Flamengo tem o Pedro, tem o Andrés, tem o Thiago Maia pedindo passagem, e aí Felipe e depois Letícia. O que esperar desse confronto aí contra a equipe do Palmeiras? Ainda tem o Bruno Henrique, né, Júlio? Que a gente ainda está nessa dúvida. Esse continua lesionado. Ele e o Rodrigo Caio estão fora também. Muito bem, Felipe. Muito bem. Bom, muitos desfalques, mas assim, eu tenho confiança aí no time, no Renato, nos jogadores que podem. Não, o Kennedy pode estrear, o Andrés Pereira já estreou, né? Mas pode ser que ele pinte até como titular, caso o Everton Ribeiro seja poupado. Não sei como é que vai ser isso, eu acho que a fisiologia, departamento médico vão avaliar, né? Tanto o Everton, o Arrascaeta. Gabigol, acredito que jogue, ele é bem focado, né? E fominha, ele quer sempre jogar. Não acredito que ele fique de fora, ainda mais contra o Palmeiras. Ele gosta de meter gol contra o Palmeiras. Então, é um jogador importante para entrar nessa partida. Acho que o Michael deve substituir naturalmente o Bruno Henrique. A minha dúvida é na lateral esquerda. O René, ele vinha da doença, né? Foi infectado e também de uma lesão. Então, eu não sei se o Renato vai aproveitar o Ramon, que já está num ritmo, jogou na base, a base tem jogado bastante durante esse período, ou se ele vai com o René mesmo, né? Então, eu fico nessa dúvida aí. Contra o ABC, Felipe, muito bem lembrado. Tem tempo. A lesão contra o ABC no primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil no Maracanã, vitória do Flamengo 3-0, ele saiu lesionado no segundo tempo. Exato. Isso já tem mais de um mês, né? Então, ele já não joga tem um tempinho, tá? Eu gosto do Ramon, eu quero ver mais o Ramon, não acho óbvio, acho que o Mateuzinho está muito mais preparado e tem muito mais experiência que o Ramon, mas o Ramon, tecnicamente, é indiscutível se você botar junto com o René. Agora, o René tem que respeitar o jogador que já está aí há muito tempo, né, no Flamengo, entra, dá conta do recado, deixa a desejar um pouco ofensivamente, mas é um jogador que tem a confiança do grupo, do Renato, mas eu estou na dúvida, eu não sei se ele vai optar pelo René ou pelo Ramon, né? O Léo Pereira estava com aquele problema no pé, parece que já não vai para o jogo também. Então, vamos de Bruno Viana e Gustavo Henrique, que fechem logo com o Davi Luiz. Eu acho que essa vai ser a zaga, né? Possível zaga. Mas eu estou confiante no time, Julião. Estou confiante. E uma vitória vai dar uma moral absurda, né, cara? Uma vitória diante do Palmeiras, que já não vence a gente há tanto tempo. Tem esse tabu, eles estão mordidos.
Então, vai ser interessante, cara. Tô ansioso para esse jogo aí. Tem o Rodinei improvisado. Boa, o pai do Gonzo falou aí, ó. Rodinei, hein? Falei, pode, mas eu acho que ele não vai fazer isso, não. E aí, Letícia? Lembrando, só dando um pitaco antes de passar a bola para minha amiga Letícia, que o Ramon, ele surgiu, ele literalmente carimbou a vaga dele no elenco profissional do Flamengo contra o Palmeiras, naquele jogo que a gente teve 19 desfalques também. Curioso isso, né? Ano passado a gente teve uma penca de desfalque contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, com dificuldade até de montar banco de reserva, né? E o Ramon foi muito bem, foi titular, jogou um partidaço. O Ramon foi titular naquele jogo. Ele pode, como é o destino, né? De repente pintar como titular. Eu, sinceramente, não acredito. Informação que a gente tentou apurar é que o René vem treinando, né? Ele já se recuperou dessa lesão muscular que ele teve no segundo tempo da primeira partida contra o ABC na Copa do Brasil, na vitória do Flamengo por 6-0, e depois ele teve a doença. Só que ele já retornou. E aí, Letícia, o que esperar desse Flamengo? Se tivesse condições de jogar René e Ramon, com quem você escalaria? Diego Ribas ficando ausente, quem você colocaria? Thiago Maia ou Andrés? Ou Thiago Maia e Andrés? E aí, o que esperar desse Flamengo e Palmeiras? Bom dia, Júlio. Bom dia, Felipe. Bom dia, nação. Bom dia, Rafa. Mandar só um beijo para a galera aqui que sempre fala comigo, né? Dificilmente eu consigo acompanhar, mais para o pai do Gonço aí, para o Celso, para a Sandra, para o Leandro. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigado pelo carinho. E a respeito aí dessa questão de desfalques, que situação complicada que a gente está passando novamente. Mas mesmo com tudo isso, eu confio muito no time que a gente montou. É para isso que a gente montou um grande time, é para isso que a gente tem uma qualidade maior no banco de reservas. Com isso, o único desfalque de peso que eu, particularmente, estou sentindo para essa partida é o do Felipe Luiz, justamente por essa questão na lateral esquerda. Você tem um René voltando de lesão e não saber se ele já está 100% para atuar, e você tem um Ramon que, assim, o torcedor gosta, mas não sente 100% de segurança nele ainda, e ele se sente um pouco inseguro dentro de campo muitas vezes. Ele não passa a mesma segurança e personalidade que o Mateuzinho, como o Júlio falou. Mas eu acho que, assim, diante da situação que agora a gente se encontra defensivamente, não ter o Arão, que é o cara que fecha aquele espaço ali entre os dois zagueiros, você não ter o Rodrigo Caio, que eu inclusive acreditava que ele voltava nessa partida, mas pelo visto não vai ser relacionado, vai ser ainda preservado. Você também não tem o Léo Pereira, que estava numa crescente, numa confiança muito positiva. Então, você tendo uma zaga com Bruno Viana e Gustavo Henrique, e colocando o Thiago Maia de primeiro volante e o André de segundo aí no lugar do Diego, eles vão dar conta do recado, mas acho muito arriscado, diante dessa situação, você deixar o Ramon. Acho que se o René estiver bem, por mais que ele não seja esse lateral espetacular, ele chega mais completo defensivamente para auxiliar, dando mais liberdade consecutivamente para o Michael, para o Arrascaeta, né, que eu acredito que ele vai chegar para jogar, e para o Gabigol, que assim como o Felipe falou, eu também acho que o Gabigol, ele é muito fominha, ele vai querer atuar assim, nem que seja um tempo, né? E ele gosta de jogar contra o Palmeiras, né? Ele faz muito gols contra o Palmeiras, já foi debochado na casa do Palmeiras várias vezes com torcida. Então, assim, ele gosta de atuar contra times paulistas. Então, a situação é essa. Pensando defensivamente desse lado, e na segurança e experiência, o René ele traz um pouco mais que o Ramon. Mas, assim, é o meio de campo que vai definir tudo isso, né? Ali a presença do Thiago Maia com o Andrés, que possivelmente seja essa dupla, e eles não têm entrosamento ainda, deve estar jogando, né, entre aspas, aí nos treinos, mas não tem aquele entrosamento de se conhecer. Mas esse meio de campo é o que vai definir aí, essa compactação é o que vai definir, Júlia, ao meu ver, essa partida, justamente por você ter um Dudu, um Veiga e um Rony ali controlando essa mesma área. Não, e pegando um pouco o pitaco aqui que o Felipe falou sobre o Bruno Viana, a zaga Gustavo Henrique e Bruno Viana foi a zaga que o Flamengo ganhou de 4-0 o Grêmio no Olímpico. Lógico que hoje o Palmeiras está numa situação muito mais favorável do que o Grêmio, mas é um jogo difícil fora de casa contra o Grêmio, um jogo eliminatório, e foi uma chance que a gente diz tanto, né? O jogador do Flamengo hoje tem que estar preparado para grandes oportunidades. A oportunidade que o Thiago Maia e o Andrés vão ter, e muito bem, foi muito cirúrgica a Letícia. Mas o Arão não vai jogar? O Arão... É dúvida. É dúvida. Ele é dúvida, assim como o Léo Pereira, né? Assim como o Léo Pereira. O Léo Pereira ainda não está totalmente descartado. Assim, é contra o Palmeiras, é brasileiro, o Flamengo é o atual bicampeão brasileiro. Mas o Flamengo, eu sinto que o Flamengo, até pela idade do Felipe Luiz e do Diego Ribas, e esse excesso de jogos, essa batida de jogos, mesmo esses 14 dias parado, porque o jogador também precisa de ter ritmo de jogo, eu acho que o problema muscular foi muito por isso. Houve uma parada muito brusca, e aí eles não tiveram nem o ritmo de jogo sendo mantido e nem a recuperação adaptada no momento correto.
você recupera 3, 4 dias e joga. Recupera mais 3, 4 dias e joga. O Flamengo ficou quase 14 dias sem jogar. E eu acho que é meio para recondicionar também e preservar o atleta. Não é poupar, é preservar pensando ao longo da temporada. O Neto Elias fez um superchat. Obrigado, Neto, pela colaboração e pela participação. Ele diz que, boa tarde, amigos. Se Arão e Diego, provavelmente o Renato vá com o Thiago Maia e Andréas. Grande chance para Maia e Andréas. Estamos juntos, saudações rubro-negras. Ele é de Esperança, lá na Paraíba. Um abraço, Neto, para você, para todo mundo de Esperança, lá na Paraíba. Ele acabou de, na verdade, falar o que a gente mais ou menos comentou. É uma oportunidade de ouro. Se o Thiago Maia precisava de uma oportunidade... E lembrando, o Thiago Maia também foi um dos que estiveram em campo ano passado, lá no Allianz Parque, né? No empate do Flamengo em 1-1 com o Palmeiras. O Palmeiras fez 1-0 com... o Thiago, Pedro e Arrasca, né? Foram os três que jogaram o último. Gerson. Meio-campo foi um meio-campo fortíssimo. Foi Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. O ataque foi Guilherme Bala, Lincoln e Pedro. O Lincoln pelo lado direito, o lado esquerdo, perdão, o Guilherme Bala pelo lado direito e o Pedro de centroavante. O Flamengo jogou com o Ramon na esquerda, Otávio e Noga na zaga e, se eu não me engano, o Mateuzinho na direita com o Hugo no gol. Esse foi o time do Flamengo. Hugo, Mateuzinho, Noga, Otávio e Ramon, Thiago Maia, Gerson e Jorge de Arrascaeta, Guilherme Bala, Lincoln e Pedro. Se não me falha a memória, o gol do Palmeiras. Sim. E naquela circunstância, Júlio, o Palmeiras nem trouxe tanto perigo para o Flamengo, né? Não. O único lance de perigo foi aquele desvio que, inclusive, foi em cima do Thiago Maia. Foi o gol do Patrick de Paulo. E depois, logo que saiu a bola, o Flamengo empatou o jogo com o Pedro e poderia ter virado o jogo no fim do jogo ali, com o Arrascaeta, que jogou um partidaço, botou aquele jogo. E indo ao encontro com o que a Letícia falou, jogo grande, o Gabigol é fominha, o Arrascaeta é fominha. Só lembrar, o último confronto entre Flamengo e Palmeiras foi na final da Supercopa do Brasil esse ano, que terminou em 2-2 e com o título do Flamengo nas penalidades por 6-5, em que o Arrascaeta e o Gabriel fizeram os gols do Flamengo no tempo normal e converteram as suas penalidades. É jogo grande, é jogo importante. O Flamengo, eu acho sinceramente que o Arrasca e o Gabi vão para a partida, e o Thiago Maia pode, assim como ano passado, começar a partida diante do Palmeiras fora de casa no jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. É um grande jogador, eu acho que o Flamengo não vai sentir a ausência em relação ao Diego Ribas, não pela ausência do Diego Ribas, e sim pela qualidade que o Thiago Maia tem. Veículos de informação esportivo confirmando, acreditando e noticiando, né, esse último postagem do Fabrício Romano, que o Davi Luiz aceitou, o seu staff aceitou, e o que o Davi Luiz será ou vai ser, né, segundo o Fabrício Romano, vai ser jogador do Flamengo, contrato até dezembro de 2022. A gente está falando aqui no WhatsApp, ver se a gente consegue algumas informações, para ver se vai ter aquela cláusula europeia. A gente diz cláusula europeia, que é o quê? Felipe, Marquinhos e Letícia, eu vou deixar o Marquinhos falar primeiro, que é aquela cláusula que o atleta sairia sem custos, tanto para o clube quanto para o atleta, sem nenhum tipo de multa contratual, multa rescisória, né? Parece que, pelo que o Fabrício falou, o contrato dele vai até dezembro de 2022, né? E a gente vai só querer saber se tem aquela cláusula. Renovação automática, se for de interesse de ambas as partes, por mais uma temporada, e assim, seria esticada até dezembro de 2023, que é a informação que eu tinha 15 dias atrás, né? Respeito todo mundo, mas é a informação que a gente tinha, né? E com essa situação da cláusula europeia, de que caso, após, inclusive, a Copa do Mundo, que vai ser disputada em 2022, no Catar, em novembro, se ele se destacar, ele sonha em voltar a jogar pela seleção brasileira, entendeu que o Flamengo é o melhor caminho para isso, que são galgar algo profissional para ele. Jogar no Flamengo é muito importante, por estar sempre disputando títulos, jogando para uma equipe de massa, uma equipe de grande torcida, que disputa todos os campeonatos que entram em campo, e ele entende que jogando no futebol brasileiro, numa equipe como o Flamengo, potencializa com a qualidade e com o trabalho dele uma volta para a seleção brasileira. Isso faz parte do projeto, do plano do Davi Luiz. Isso ele já até falou. Isso é sabido por todos, né? Isso aí não está escondendo de ninguém. E parece que ele escolheu o Flamengo justamente porque ele entende que o Flamengo é o caminho mais próximo. E aí a gente vai entender se tem isso. Essa cláusula de renovação automática de ambas as partes entenderem que ele pode ficar até dezembro de 2023, ou se ele receber alguma proposta, também nunca escondeu que quer jogar uma Champions novamente, e aí ele pode ir para o futebol europeu. Marquinhos, tudo pelo Flamengo. Meu amigo Marquinhos. E aí, irmão? Será que, de repente, esse anúncio oficial sai hoje, nessa sexta? Demorou um pouquinho, né? A gente torce para que saia. A gente falou isso aí 15 dias atrás. Mas parabéns para o Fabrício, que é um jornalista sensacional, e pela informação dele.
E aí? Independentemente de ter conversas, ter flerte, enfim, proposta oficial ou não ter proposta oficial, é um atleta livre. Você não precisa ficar fazendo consulta com um atleta livre. É só você procurar o seu staff. Independentemente de quem procurou, de quem falou, se foi primeiro, se teve proposta, se não teve proposta. O importante é que ele não está no Benfica, que ele não vai para o Benfica. E segundo o Fabrício Romano, ele será jogador do Flamengo, no mínimo, até dezembro de 2022. E aí, Marquinhos? Ganha o Flamengo, né, Júlio? Ganha o Flamengo que sai vitorioso nessa situação de contratação, não tem essa de fulano, ciclano, beltrano. É o jogador que está vindo para o Flamengo, parabéns ao Fabrício aí, que trouxe a informação agora, de fato, que a torcida queria, né, que a torcida queria escutar, e é isso, independente de... Assim, tem que observar essa questão de cláusula, porque mas também é muito complicado falar. O Braz, quando acho que foi o Rafinha saiu, o Braz falou que não ia ter mais contrato dessa forma, com saída, né? Facilitar. Só te interromper rapidinho, Marquinhos, porque tem um amigo meu que eu sempre participa aqui, eu esqueço de mandar um abraço para ele, é rápido. PJ aí, o Paulo Ribeiro, irmão, beijo, tamo junto aí, me segue lá no Twitter. Valeu, Paulinho, tamo junto, segue aí. Valeu, Paulinho, tamo junto. E aí, assim, a gente sabe que no calor da emoção, chateado talvez aí pela saída do Rafinha, fala-se uma coisa, mas porque é complicado. O atleta que vem lá de fora, a primeira coisa que ele vai querer é uma garantia. Se ele não der certo, ele não precisa ficar preso aqui, ele pode voltar. Enfim, tá aí, tá chegando, tá vindo, vambora. Torcer para que ele arrebente aqui. Os antes já tô recebendo um monte de mensagem aqui, os antes desesperados. É mentira, que não sei o quê. Ou então começa a ver... Os equatorianos, Marquinhos, que estavam reclamando da chegada do Andrés e do Kennedy lá, agora vai ver a notícia do Davi Luiz, vão ficar, porra, você lembra disso? Falou, pô, o cara pode escrever na semifinal da Libertadores, isso é injusto, é uma sacanagem. Os torcedores lá, jornalistas equatorianos lá, representando o Barcelona, cara. Aí os caras já começam a ficar desesperados, tipo... falar que é mentira, aí quando começa a ver que realmente está acontecendo, realmente vai assinar, começa a ver veículos maiores falando, aí fala, não, mas não vai dar certo, o cara já tá velho. Enfim, deixa os caras desesperados, deixa os caras malucos, porque para eles era só 2019, o Flamengo veio 2020 aí conquistando, vem 2021, mesmo com essa pandemia, mesmo com essa situação, o Flamengo vem 2021 aí conseguindo fazer boas contratações, fortalecendo mais ainda a base que nós temos de 2019, e vai ficar difícil para os caras. Meu amigo, e vai ficar difícil, porque Davi Luiz realmente chegando era a peça que, no meu ponto de vista, faltava para dar o equilíbrio mais técnico ainda esse time, porque a defesa estava muito sobrecarregada. E agora a nossa defesa, claro, precisa ainda, mesmo assim na janela de janeiro, o Flamengo tem que se atentar a algumas outras contratações pontuais, para dar sequência nisso.